Beleza. Já estamos gravando, então? Grava a aula, Samuel Corongo. Deu, já botei para gravar. Galera, vamos lá, então. Eu preparei esse aulão aqui para vocês com muito carinho, imaginando o que poderia acontecer na prova de vocês, fazendo um levantamento das últimas provas aí de tudo que mais apareceu, né? E aí a ideia do aulão é a gente puxar da memória algumas informações que a gente foi acumulando durante esse tempo de estudos e talvez ficou lá no fundinho, né? E a gente precisa, então, resgatar isso para domingão de prova aí, tá? Fica à vontade aí, pode fazer perguntas, eu tô... se vocês quiserem interromper, só pode dar um grito aí, já puxa o microfone, né? Todo mundo é adulto aí, puxa o microfone para tirar as dúvidas, que eu tô com 4 telas aqui, então eu não consigo administrar aqui todas as telas e ver, tipo, vocês levantando a mão no Google Meet, eu não consigo ver isso, então já invade aí e tira a dúvida que vocês tiverem, tá? Vocês estão vendo aí vocês estão vendo aí a minha tela, né? Deixa eu tirar o TeamViewer daqui. Beleza? Vocês estão vendo a minha tela. E aí eu vou começar com o seguinte, eu montei aqui um roteirinho para a gente poder trabalhar algumas as situações principais, né? Vocês receberam hoje ali no grupo e também por e-mail as principais teclas de atalho, né? Algumas dessas teclas de atalho aqui, vocês perceberam que já apareceu em algumas questões. E aí, o que a gente pode extrair dali, né? A gente viu que em alguma questão, por exemplo, o Windows A apareceu como alternativa correta e logo em seguida, numa outra questão, o Windows A apareceu como alternativa incorreta e vice-versa. Então, isso vai acontecer aí durante as provas da Consulplan, a gente percebeu. E aqui eu trouxe um apanhado daquilo que eu vi que apareceu nas provas de vocês, né, nas últimas provas, e também aquilo que eu vejo que tem aparecido com muita recorrência em outros cargos. Então, por isso que eu montei essa tabelinha aqui, para que vocês possam dar uma olhada, e eu fui apontando, ó, alguns bizus, o Windows mais I, aí tem o I de configurações, Windows D, desktop, Windows P, projetar. Até um aluno hoje à tarde veio conversar comigo, professor, tem algumas teclas que eu percebi que eles não fizeram a tradução. E é verdade, se a gente for descer aqui, ó, Windows R, Locker, Windows B, background, tá? O que seria esse background? Quando a gente olha aqui embaixo na nossa... Deixa eu puxar minha lupa. Quando a gente olha aqui embaixo na nossa barra de tarefas, a gente vai perceber que tem essa setinha aqui, ó. Essa setinha é a setinha que mostra para a gente os programas que estão em background. Então, o Windows mais B já apareceu. O Windows mais B já apareceu para a gente ali como alternativa incorreta. Então, vamos ficar ligado com esse cara aí, tá? Ó, o Windows mais B do background. E, claro, aqui para cima eu coloquei o projetar, o conectar, que é para eu achar... para que eu possa encontrar dispositivos que estejam próximos via Bluetooth ou via Wi-Fi. Depois tem o Cortana, visão de tarefas. Galera, o visão de tarefas é importante para a gente entender ali o que é o visão de tarefas, né? Mostrei isso aqui para alguns em sala de aula, mas a gente vai perceber que, durante o tempo, o Windows veio trazendo as teclas de atalho para alternar entre as janelas. Então, eu tinha o Alt Tab, que eu tinha que ficar segurando o Alt, né? E quando eu soltasse o Alt, ele ia para aquela tela. O Ctrl Alt Tab, ó, larguei as mãos, e aí eu posso escolher com o mouse qual é a janela que eu quero, e aí evoluiu para o Windows Tab. E daí, quando ele evolui para o Windows Tab, ele traz para mim as janelas também aqui numa visão de tarefas, mas o mais importante do visão de tarefas está aqui em cima, ó, múltiplas áreas de trabalho virtuais, que é assim que a Microsoft trata lá no site dela. E aí é assim que tem aparecido nas provas, né? O Windows Tab vai mostrar para mim o visão de tarefas, onde eu consigo ver as janelas que estão ativas naquele momento, e também me dá a possibilidade de trabalhar com a situação de múltiplas áreas de trabalho comum, tá? Tecla Ctrl S, que não é tão comum a gente utilizar, mas também cai em prova para o menu iniciar. Aí depois tem o editar e vamos descendo aqui, ó. Pesquisar, tem 2 teclas de atalho, Windows Q e Windows S, tá? O Windows X vai ser esse cara aqui, ó, vai aparecer ali, ó, o menu de acesso rápido, lá embaixo no cantinho esquerdo, onde seria o meu menu iniciar. Essa tecla de atalho aqui, ó, o Windows R,
a gente tem que ficar ligado porque o prompt de comando, a gente percebeu que a Consulplan adora. Então, Windows mais R executar, e se eu digitar ali CMD, eu vou cair aqui naquela telinha preta, onde eu passei para vocês também os principais comandos dessa telinha preta. Ó, se eu der um dir, ele vai listar tudo que tem no diretório. Se eu der um CLS, ele vai limpar tudo que tem na tela. Se eu der um exit aqui, eu vou sair dessa área. Aí o Windows mais V, lembrar aí que a Microsoft trouxe no Windows 10 uma múltipla área de transferência. O que é a múltipla área de transferência? Eu vou copiando itens ali de texto, né, do Word, do PowerPoint, do Excel, dos navegadores, e ele vai acumulando nessa área de transferência. E aí eu consigo aqui ver uma lista dos itens que eu fui dando Ctrl+C para trás. E aí eu consigo escolher esses itens. Então, hoje, eu não tenho só o Ctrl+C, Ctrl+V. O Ctrl+V vai colar o último objeto que foi copiado ou recortado. O Windows V vai me dar a possibilidade de outros objetos. Aí depois o Windows U, facilidade de acesso. E aí, quando a gente fala de facilidade de acesso, a gente tem que lembrar que é de acessibilidade, né? Então, ó, brilho. Aqui é onde eu vou ver também a ferramenta como a lupa, que eu uso com vocês aí direto. O Windows T vai percorrer, deixa eu sair aqui da tela cheia. Ó, o Windows T, lá embaixo, T de tarefa, estão vendo? Ele está percorrendo lá, ó, a minha barra de tarefas. Os itens que estão abertos na minha barra de tarefas. Então, o Windows mais T também tem uma função, que seria a ideia de percorrer a barra de tarefas. O Windows G, como a Microsoft tem o Xbox, que é o videogame da Microsoft, ele já deixou aqui meio prontinho já um meio campo, uma interface do Windows 10 com a barra de games do Xbox. O Windows F seria o feedback, a situação onde o usuário consegue entrar em contato com o time da Microsoft. Então, toda vez que eu abro um programa, está dando um erro. Eu posso vir aqui e descrever e enviar para a Microsoft. Então, lembra do F como feedback, tá? E o Windows M, minimizar. Aí, depois, o Alt-Tab e Ctrl Alt-Tab. Beleza. Galera, aí a gente vai começar, eu quero começar com vocês aqui, com percorrer, né, os principais itens do edital de vocês em relação ao que a gente pode fazer de uma boa revisão. Dúvidas aí, galera? Tudo certo? Eu só não entendi o que serve o Windows Z aqui, não fez muito sentido para mim. Windows E? Z de zebra. Ah, tá. É que o Windows Z, ali ele vai... Deixa eu reabrir aqui. Windows Z. Mostrar comandos quando em tela inteira. Deixa eu ver se eu consigo fazer com esse daqui, ó, Windows Z. Não. Tem alguns softwares da Microsoft que a gente consegue colocar em tela inteira. E aí, quando a gente coloca em tela inteira, não aparece botões, ó. Tá vendo que não aparece botões? Aqui, nesse caso, eu consigo apertar F11 de novo e sair de tela inteira do meu PDF. Só que quando a gente entra em tela inteira, por exemplo, conexão de área de trabalho remota, quando eu vou acessar remotamente o computador, ele não mostra as barras da minha janela, ele mostra as telas do lado de lá. Se eu apertar o Windows mais Z, ele vai mostrar os comandos que eu posso fazer no meu computador estando em modo de tela inteira. Tá? Então, é para os recursos que a Microsoft disponibiliza a tela inteira, tela cheia, assim, sem eu estar utilizando os menus, né? Por exemplo, aqui embaixo não tem a barra, não tem menu iniciar. Aqui, como não é um software da Microsoft, eu não consigo usar o Windows Z. Só que ela vai funcionar quando eu estiver utilizando algum software que seja da Microsoft. Fechou? Então, vamos lá. Dispositivo de entrada, galera. Aqui, para a gente não se complicar, né? Quando... Vou ativar aqui. Isso. Beleza. Tá. Quando eu falo que o dispositivo é um dispositivo de entrada, quer dizer que eu estou jogando dados para dentro do meu computador, tá? Muito cuidado, porque se eu olhar, por exemplo, aqui para o microfone, os dados estão saindo do microfone. Então, dispositivo de entrada é porque joga dados para dentro do meu computador. Muito cuidado que podem citar esse cara aqui, que é o scanner, né? De forma isolada. Se o scanner estiver junto da impressora, aí a gente vai ter uma outra situação, mas o scanner isolado, dispositivo de entrada.
Outros caras que têm aparecido aí como dispositivo de entrada, leitor de biometria, leitor de código de barras, todos eles são dispositivos de entrada de dados. Aí, dispositivo de saída faz o inverso. Os dados saem do computador e vão para o dispositivo. E aí, os dispositivos híbridos fazem as duas funções. Quando eu clico aqui em cima no meu touchscreen, eu envio dados para dentro do sistema computacional do touch. E quando ele responde para mim, ele responde no monitor. Então, aqui os dados trafegam em ambos os dados. Em cima, scanner, embaixo, impressora. Dispositivo de entrada e dispositivo de saída. Aqui, ó, os dispositivos de memória, ainda mais importante, dispositivos de entrada e de saída. Eu consigo gravar e ler, certo? Então, a gente vai ver que tem algumas questõezinhas aí que a Consuplan traz no sentido de tipos de dispositivo, né? Se de entrada, se de saída ou se híbrido. Memórias voláteis e não voláteis. Memória volátil é toda aquela que, quando eu tiro a energia, olha lá, ó, tudo que estava nela é apagado. E a memória não volátil é aquela que os dados permanecem. Então, vocês vão perceber que todas as que são RAM são memórias voláteis, né? Que quando eu desligo, os dados são apagados dessa memória. A memória cache e os registradores são do tipo memória SRAM. Comercialmente, o nome é cache e registrador. Cuidado, ó, A de apaga, O de não apaga, certo? Então, memória ROM é não volátil, ou seja, os dados permanecem, os dados não são apagados. E aí, depois, quando eu ligo o computador, novamente ali aparece para mim a memória RAM ativada, mas não aparece para mim os dados que estavam dentro daquela memória. Então, ela volta zerada. O SSD é a bola da vez, né? A gente viu que a Consuplan trouxe uma questãozinha sobre o SSD e a gente tem que saber quais são as vantagens, ó, ele consome menos energia, ele é mais leve, ele é mais rápido. Essas são as vantagens. E as desvantagens, ele é mais caro e ele tem uma vida útil reduzida ao longo do seu tempo. Então, ele tem, dentro desse chipzinho aqui, que é formado de memória flash ROM, ele tem aí uma finitude no ciclo de gravar e ler. Então, chega em determinado momento, ele simplesmente para, né? Alguns softwares são instalados nas máquinas, às vezes, para poder começar a avisar, ó, o ciclo está começando a terminar, e aí o usuário já se prepara. Para nós, usuários comuns, é praticamente aí décadas de uso, né? Mas imagina que num servidor que todo dia está trabalhando com entrada e saída de dados, daí sim vai se tornar mais perigoso ter esse cara. Ele é composto de memória flash. Alguém sabe quem é o outro equipamento de memória que é composto por memória flash? Pendrive? Pendrive. Flash ROM daí. Isso aí, pendrive. O pendrive também é composto pela memória do tipo flash ROM. Então, tanto o SSD quanto o pendrive são compostos de memória flash ROM. No teu edital tem lá software livre. Lembrar que liberdade é diferente de gratuidade, né? Quando a gente cita que um software é livre, quer dizer que o seu código-fonte, citei isso em aula, né? Para quem foi aluno meu no Rico, o código-fonte seria ali a receita do bolo. Então, o Teteu traz lá para a gente um bolo, e aí eu digo para ele, pô, que bolo bom, me dá a receita. Daí ele vai lá e me dá a receita. Quer dizer, eu tenho o software pronto, o bolo pronto, e eu tenho acesso também à receita. Como que foi feito? E aí eu posso usar esse bolo para qualquer fim, posso vender, posso doar, posso distribuir esse bolo com ou sem custo. Então, não é porque ele é livre que ele vai ser gratuito, não, ele pode ser cobrado. É claro que hoje, no edital de vocês, a gente tem software livre ali como o Linux, e o LibreOffice e o Firefox. E todos esses três são livres e gratuitos, mas aqui não existe uma causa e consequência. Certo? E a liberdade 3, se eu melhorar esse bolo, pô, não gostei porque o Matheus não usou leite condensado, então eu vou usar leite condensado aqui, e aí eu tenho que distribuir a minha receita, não ficar passando a receita dele, distribuir a minha receita também. E aí o meu bolo vai continuar sendo software livre. O edital de vocês trouxe o Linux, né? No início lá foi um apavoro para todo mundo, depois a gente começou a entrar aí num ciclo mais tranquilo, né? Mas existe uma diferença de oposição aqui, né, galera? Total. Lá na Microsoft, tudo é pago e tudo é fechado. Aqui é gratuito o Linux e ele é um software livre, tá?
Então, quando a banca vem com uma perguntinha assim, o Linux é um software livre, por quê? Aí tu vai ter que procurar lá nas alternativas alguma dessas liberdades. Geralmente, essa daqui que é a liberdade que é a principal, que a gente chama que é o pilar do software livre, tá? E aí, no Windows, a gente precisa ficar ligado aqui com os modos de exibição dos arquivos. Então, eu estudei o interior. A Natália chegando só agora. Bonita, né? Eu tenho que parar tudo que eu estou fazendo para botar a Natália para dentro do... Vem, minha filha, vai. Chegou aí, tudo certo? Então, vamos lá. Aí eu fiz um estudo ali, né, daquilo que mais aparecia dentro de Windows. E me chamou a atenção que eles trouxeram a ideia dos modos de exibição dos arquivos. E eles trabalham principalmente aqui, ó, com lista e detalhes, né? Vamos começar com os tipos de arquivo em relação aos seus tamanhos de ícone. Eu só tenho tamanho de ícone, ó, de camisa, XG, G, M e P. Não vai ter aqui situações que já apareceram em outras provas, como miniatura, como gigantesco. Aqui são esses 4 tamanhos de arquivo. E aí, qual é a diferença entre lista e detalhes? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Se eu colocar lá no modo de exibição lista, ele vai trazer para mim uma lista na vertical, aqui, né, dos meus arquivos. E se eu apertar em detalhes, ele traz algumas informações sobre o arquivo. Então, o que pode acontecer também? Trazer a ideia que, qual é o modo de exibição que traz para mim os metadados do arquivo, ou então as informações sobre aquele arquivo. Aí vai ser, então, o modo de exibição do tipo detalhes. Esse cara aqui, ó, lado a lado, no Windows 10 mudou para blocos, tá? Então, a gente vai ficar atento aí também com o nomezinho desse cara aí, certo? Beleza, quais são as bibliotecas padrão? Isso aí tem que estar na veia para domingo, né, galera? Documentos, imagens, músicas e vídeos. Todo usuário que é criado dentro do sistema operacional ganha suas bibliotecas, a sua área de trabalho, os seus contatos, seus favoritos, sempre separado. Qual é a pastinha onde ficam os arquivos do usuário no Windows? Alguém sabe, hein? Users e do usuário. Como? Users. C:/users. Beleza. E lá no Linux? No Linux é home, né? Isso, /home. Lembrar que lá no Linux a gente tem um diretório que é meio pegadinha nesse sentido aqui, ó. /usr, mas não é aqui onde ficam os arquivos dos usuários. Os arquivos dos usuários ficam em casa. Então, o diretório lá /home e aqui no Windows C:/users. A gente foi fazendo durante a aula aí essas situações para a gente poder equiparar aí, né? Ou melhor, diferenciar, né, o Windows do Linux. E aí a gente precisa levar isso lá para o momento da prova. Caracteres proibidos. Então, quais são os caracteres que eu não posso utilizar em nome de arquivo ou pasta? Eu vi uma questãozinha que saiu agora, em 2003, trouxe um arquivo com arroba e outro arquivo com hashtag. Arroba e hashtag pode, tranquilo. Ponto de exclamação também é outro que aparece às vezes. E comercial, que não pode estar aqui, é um rol taxativo. Então, está zido, ó, símbolo de maior, menor, interrogação, 2 pontos, asterisco, né? Aqui é apóstrofo, né? Ele ainda está aqui com essa ideia do... Eu tenho que mudar isso aqui, botar um apóstrofo, eu sempre arrumo na aula. E aí eu tenho a barra, a contrabarra e o pipe. Então, são esses aqui os caracteres que não podem ser utilizados. O Consuplan também trouxe isso daí, né? Quais são os caracteres proibidos? E lá no Linux, a gente só tem um caractere que vai ser o proibido, que é o barra, porque vai depender da distribuição, vai ter os seus caracteres. Se eu escrever um arquivo assim, ó, prova.pdf, e o outro escrever assim, ó, prova.pdf. Para o Windows, esses arquivos aqui são iguais ou diferentes? Iguais. Iguais, né? E para o Linux são diferentes. Então, também ficar ligado, porque no Linux, nas provas de Linux, eles gostam de usar
os termos mais técnicos. Eles podem perguntar, o Linux é case sensitive? Sim, o Linux é case sensitive. O que é ser case sensitive? Ele faz a diferenciação de maiúsculas e minúsculas. Lá na lixeira, delete ou Ctrl D, né? Ctrl D também é uma tecla de atalho para enviar o arquivo para a lixeira, ou se eu arrastar o arquivo para a lixeira, também vai para a lixeira. Qual é a tecla que, em composição com delete, vai excluir o arquivo de forma definitiva? Alt, Ctrl, Shift. Sempre aparece isso nas provas, tá? Quando eles perguntam qual é a tecla de atalho que, em conjunto com delete, exclui de forma definitiva, as alternativas vêm com Shift, Alt e Ctrl. Por quê? Porque são as teclas de atalho que a gente mais utiliza. Lembra desse S aqui, ó, como some para sempre, tá? Então, S de Shift, Shift mais Del. Um arquivo, quando ele vai para a lixeira, ele fica por tempo indeterminado? Copinho que eu ganhei do meu amigo Tizen. Tizen Bombeiro. Não, né, galera? Ele não fica por tempo determinado, ele fica lá por tempo indeterminado, tá? Quem é que não tem lixeira? Vamos fazer essa revisão aí. Quem não tem lixeira? Vocês lembram? Pendrive. Beleza. Vai, pô. A internet. A internet... Cartão de memória. Rede, né? A diferença de internet para rede é que aqui a gente está tratando de compartilhamento de arquivos dentro de uma rede local. Então, se a gente está lá dentro da rede do nosso batalhão e eu acesso um arquivo que está na rede e apago, não vai para lixeira nenhuma. Aquele arquivo vai ser excluído de forma definitiva. E cartão de memória também. Então, são 3, né? Pendrive, cartão de memória e dispositivos em rede. Coloquei o asterisco aqui porque quem é o cara que é o dispositivo removível que tem lixeira? O nosso HD externo, né? O HD externo possui lixeira e, inclusive, vai andar junto com o HD externo. Tecla de atalho do gerenciador de tarefas, Ctrl, Shift, ESC. E qual é a função mor do gerenciador de tarefas? Desativar ou desbloquear programas que não estão respondendo. Então, eu utilizei um programa, de repente a tela ficou toda esbranquiçada e lá em cima na barra de títulos apareceu não está respondendo. Eu dou um Ctrl, Shift, ESC, acesso o meu gerenciador de tarefas e aí eu clico aqui embaixo, ó, finalizar tarefa. E aí então essa tarefa ela é tirada do sistema operacional. Beleza, galera? Sobre o Windows, alguém tem alguma dúvida que quer expor aí? Tudo certo? Beleza. Então, vamos aí para os editores de texto. Então, a fatia maior... Fábio, só um minutinho, trancou aqui a internet. Ó, ali no começo, quando tu dividiu, ali tem nas pastas, lá tem lista, detalhes lá, e tem a última pastinha lá, tu não falou lá. Qual a diferença principal? Do lado a lado? Desculpa, do conteúdo, né? Isso, conteúdo. O conteúdo vai acontecer o seguinte, tá vendo que detalhes aqui acontecem em colunas, ó, colunas de detalhes, né? Quando eu coloco conteúdo, ele traz do lado ali, ó, uma coluna também relativa ao conteúdo, mas é uma coluna só. E aí ele traz ali, ó, alguns detalhes, só que tá vendo que em 2 linhas, tá? Essa é a grande diferença. E quando eu tiver em arquivos do tipo docx, o conteúdo, modo conteúdo, mostra para mim também quem é o autor daquele arquivo, certo? Essa é a grande diferença, ó, de detalhes, que vai trazendo para mim os detalhes em colunas e o conteúdo que traz o detalhe em apenas uma coluna e 2 linhas. Beleza. Beleza, galera, agora a gente vai ter que começar aqui uma bateria, tá? Só para ir relembrando as teclas de atalho, porque, cara, o Windows e o Word, vocês viram que a Consuplan adora. Claro que eu vou comentar sobre alguns recursos, só que eu trouxe aqui os prints para a gente ir conversando sobre as teclas de atalho. Aqui eu tenho o botãozinho ó, na página inicial, que é o desfazer, tecla de atalho Ctrl Z. E qual é o de refazer? Ctrl R. Ou então, F4, tá? F4 é refazer ou repetir a última ação. Aqui eu tenho o Ctrl X, o Ctrl C, e aqui eu tenho o Ctrl V. Quando eu dou um Ctrl C em uma sequência de texto, lembrar que ele não traz somente o texto, ele traz junto a formatação. E se eu quiser, por exemplo,
trazer para dentro do meu documento somente o texto. Ou eu clico aqui e peço para colar somente texto, tem um botãozinho, ou então, qual é a tecla de atalho que eu uso? Coloca aqui no meio o Alt, ó, tá? Cuidado para não confundir, o colar especial é Ctrl Alt V. Esse carinha aqui, ó, que é o pincel, eu vou copiar e vou colar somente a formatação. Qual é a tecla que eu coloco aqui no meio? Shift, tá? Então, aqui é Ctrl Shift C, Ctrl Shift V, e aqui o colar especial seria Ctrl Alt V. Ctrl N, Ctrl I, Ctrl S. Galera, se é Ctrl N, Ctrl I, Ctrl S, não pode ser arquivo novo, não pode ser imprimir, não pode ser salvar. Fábio, arquivo novo, tudo que é novo vem do ovo. Então, Ctrl O. E para imprimir, Ctrl P, P de print. E para salvar, B de backup. Eu faço um backup quando eu quero salvar. Então, Ctrl O, arquivo novo, Ctrl P, imprimir, Ctrl B, eu vou salvar. A gente tem lá no nosso teclado, vou puxar para cá, ó, a gente tem lá no nosso teclado uma tecla que é o igual e o mais. Inclusive, essa já apareceu em 2 questões com o Suplan que a gente viu. Ctrl mais sobrescrito, para fazer potência, por exemplo. Ctrl igual subscrito, para fazer essa situação aqui, tá? Aqui a gente tem Ctrl fecha parênteses e Ctrl abre parênteses, que seria para a ideia de aumentar e diminuir o tamanho da fonte. Aqui a gente tem 5 situações, todas em maiúsculo, todas em minúsculo, primeira letra da frase em maiúsculo, primeira letra de cada palavra em maiúsculo, e alternar entre maiúsculas e minúsculas. E aí eu tenho 2 teclas de atalho. Eu tenho aqui Ctrl mais Shift mais F3, e aí o F3 ele me dá 3 possibilidades, todas em maiúsculo, todas em minúsculo, ou a primeira letra daquela palavra em maiúsculo. E eu tenho o Ctrl Shift A. Que aí, o colega hoje, quando me falou, essa eu não tinha me ligado, né? Até agradeci ele lá. Ele falou o seguinte, o A a gente pode lembrar de all caps, ou seja, todas em maiúsculo. Claro, para ele virar para todas em maiúsculo, ele precisa estar em todas em minúsculo. Se ele tiver todas em maiúsculo, ele vira para todas em minúsculo. Então, aqui no Ctrl Shift A, eu tenho apenas 2 possibilidades, ou tudo em maiúsculo, ou tudo em minúsculo. Certo? E aí, depois a gente tem aí o realce, a cor da fonte, tipografia, né, que seria a ideia de efeito de texto e tipografia, e aqui aqui é a ideia de apagar a formatação, certo? Fábio, para que serve aquele Ctrl Shift F3 ali? Ctrl Shift F3 vai fazer isso aqui, ó. Só tem um colega que está entrando aqui. Vou abrir aqui o Word. Eu testei no meu Word aqui agora e só o Shift F3 já faz aquela função. Perdão, é Shift F3, viagem. É Shift F3, não tem um Ctrl não, é isso aí. Ó, Shift F3, primeira letra, Shift F3 todas em maiúsculo e Shift F3 todas em minúsculo. A diferença é que o Ctrl Shift A, todas em maiúsculo. Ctrl Shift A, todas em minúsculo, tá? E lembrar o seguinte, eu não preciso obrigatoriamente selecionar a palavra, a não ser que o meu cursor esteja fora dela, mas o meu cursor esteja estando dentro da palavra, eu consigo trabalhar com todos os recursos do grupo fonte, exceto o realce. O realce eu obrigatoriamente preciso selecionar, negrito, itálico, sublinhado, aumentar a fonte, cor da fonte. Agora, se eu quiser realçar, eu tenho que selecionar ou antes ou depois, tá? O Ctrl Shift A precisa estar selecionado, não? Oi? Ctrl Shift A. O que tem? Tem que estar selecionada a palavra. O Shift Não. F3 que funciona. Não, ó, Ctrl Shift A, Ctrl Shift A. O meu não funciona. Tá? E Shift F3 também. O meu também, o Ctrl Shift A também não funciona, Fábio. Aqui eu estou usando o Microsoft Office Professional.
tá? Que é o que as bancas acabam solicitando. Então, é a última versão, a versão mais completa. Deixa eu só resolver aqui de um dos alunos que... Ô, Fábio, Oi. também dá, só para uma que eu esqueci, eu acho que chegou a comentar em outra aula, mas quando clica 2 vezes ali, seleciona a palavra, quando aí tem a gente vai... é diferente, né? A gente vai fazer isso, tá aqui na... Beleza, então. Tá aqui no nosso roteirinho, tá? Fechou. Já posso até ir aqui direto. Quem que falou aí? Foi o Braga. Braga. Vamos fazer o seguinte, ó, vamos falar sobre isso. Vou falar duas situações, tá? A primeira que é um clique no pincel, eu consigo dar um clique aqui ó, cliquei uma vez no pincel, consigo usar ele uma vez. Oh, meu Deus. Cliquei na palavra, cliquei no pincel uma vez, consigo usar o pincel de formatação uma vez. Se eu der 2 cliques no pincel, eu consigo usar 2 ou mais vezes, tá? E tem a situação do número de cliques aqui também na palavra. Ó, se eu der 2 cliques numa palavra, eu seleciono a palavra. 3 cliques numa palavra, eu seleciono o parágrafo. Legal. E se eu vier aqui para a margem esquerda, ó, e der um clique, eu vou selecionar a linha. Se eu der 2 cliques, seleciono o parágrafo. E se eu der 3, olha só, seleciona todo o texto, tá? Então, vamos lá. 2 cliques na palavra, a palavra. 3 cliques na palavra, o parágrafo. E para por aqui no número de clique na palavra. 1 clique na margem esquerda, a linha. 2 cliques na margem esquerda, eu vou selecionar o parágrafo. Só tirar aqui. E se eu der 3 cliques na margem esquerda, seleciono todo o texto, tá? Então, tem que ser na margem esquerda. Na margem direita aqui, ó, eu não vou conseguir fazer isso aqui. Beleza? Pegaram a ideia? Ok. Continuando lá. Então, aqui, o colega bem chamou a atenção ali, seria Shift F3. É isso aí. Vou puxar para cá. Esse cara aqui, ó, Shift F3. Aí eu tenho aqui os alinhamentos, ó. O alinhamento à esquerda, Ctrl Q. O alinhamento centralizado, Ctrl E. O alinhamento à direita, Ctrl G. E o alinhamento justificar, que seria o Ctrl J. Então, aqui, as teclas de atalho também de cada um deles. Ctrl Q, Ctrl E, Ctrl G, Ctrl J. Galera, se o Ctrl C é copiar, não pode ser centralizar, né? Beleza? E aqui daí a gente tem os marcadores, numeradores e numeradores de níveis de quem? De linha? Não, sempre de parágrafo. Para ele poder acionar esses recursos aqui, eu seleciono ele, aperto Enter, e ele vai criando, ó. Escrevi, Enter. Escrevi, Enter. Escrevi, Enter. É sempre com Enter, tá? Então, eu sou obrigado a usar a quebra de parágrafo. E esse botãozinho aqui é para mostrar os caracteres não imprimíveis. Então, por exemplo, né, tem uma teclinha de atalho ali no Word, que é o seguinte, ó. Vou selecionar aqui um trecho. Acho que foi até o Braga hoje que falou isso para mim, né? Ctrl Shift H. H de hide. Eu vou esconder, vou ocultar. Se eu clicar lá no botãozinho, que é o botãozinho de mostrar caracteres não imprimíveis, ele vai mostrar para mim aonde tem espaço uma bolinha, e olha aqui, ó, aonde eu tenho caractere oculto, ou trecho de texto oculto, ele vai colocar com sublinhado pontilhado, tá? Então, aqui é o botãozinho para mostrar tudo. Esse mostrar tudo sai na impressão? Não, não sai na impressão. Ele está ali justamente para dizer o seguinte, ó, eu vou aparecer aqui, mas não saio na impressão. Para que servem os estilos? O principal dos estilos, o que é? Vocês lembram? Sumário. Sumário, é isso aí. Então, eu vou apontando aqui nos estilos do tipo título 1, título 2, título 3 e por aí vai, e depois eu posso criar o sumário de forma automática. Uma coisa que talvez vocês nunca tenham visto, né?
só para quem tem o Office 365, é possível hoje, na guia página inicial, eu ditar e o próprio Word vai escrevendo o que eu estou ditando. E aqui, ó, eu tenho o nosso antigo corretor, que agora é chamado de editor. Então, aqui dentro do editor eu tenho a correção de ortografia, de gramática, concisão, coesão, linguagem formal. Então, aqui tem vários itens de correção. Tecla de atalho F7, que já apareceu numa prova também da Consuplan. Esse editor, ele estava sempre aqui, ó, na minha guia revisão, ó, ortografia e gramática. Ele ficava só na guia revisão. E aí, eles colocaram outro botão aqui, editor. E esse mesmo cara está em duas guias. Então, cuidado, né? Hoje eu tenho o editor que faz a revisão de ortografia e gramática, tanto na guia página inicial, quanto na guia revisão. Beleza? Em mala direta, também vimos aí 2 questões, ou 3, falando sobre mala direta. Mala direta está na guia correspondência. Como é que eu vou lembrar disso na hora da prova? Mala direta é utilizado para enviar correspondência para várias pessoas, etiqueta e envelope também. E eles vão funcionar a partir de uma base de dados já existente. Então, olha aqui, ó, vou mostrar aqui no Word para vocês. Vou lá na guia correspondências e vou colocar aqui assim, ó, olá, vírgula. Usar uma lista existente, eu já fiz uma lista aqui, deixei prontinha para a gente poder brincar com ela. Só falta achar, né? Será que eu botei em documentos? Aqui, ó, mala direta, abrir. Ok. E eu vou botar aqui, ó, inserir campo de mesclagem e vou botar um nome. Isso ali é a lista de presença de um dos dois aí, do CFO e do CFP. Olá, daí coloquei o nome. Eu tenho um arquivo aqui de planilha. Cadê, gente? Aqui, ó. Eu tenho um arquivo de planilha, onde tem os dados de vocês, ali, ó, a data que vocês fizeram a inscrição e o nome de cada um. Então, o que que o mala direta permite eu fazer? Eu vou criar um texto padrão, olá, vou inserir o campo nome, a sua inscrição foi efetuada em... E aqui eu peço para colocar o campo data e hora. Vou visualizar os resultados e vou passando aqui, ó. Percebe que o texto padrão continua o mesmo? Eu vou botar até em negrito e aqui em negrito. Ó, e vou passando aqui os dados em relação àquela planilha. Então, a ideia da mala direta é que eu possa criar um texto padrão, inserir alguns campos de uma tabela ou de uma planilha, e eu possa gerar informações personalizadas a partir de um texto padrão. Para vocês, o mais importante de mala direta é esse conceito e qual é a guia que ele está. Então, está ali na guia correspondência, tá? Aí eu tenho o editor. Deixa eu mostrar aqui também o editor, como é que ficou o novo layout. Ó, vou dar um F7. Aqui ele já vai me dar uma pontuação, ó, 93% está correto. Revisão de ortografia, revisão de gramática, clareza, concisão, escolha vocabulário, linguagem formal. E eu tenho aqui, ó, um verificador de plágio. Quando eu clico aqui em cima de similaridade, ele vai procurar na internet se em algum local tem um texto parecido com o meu. Como é um texto padrão aqui da Microsoft, ele vai detectar ali, ó, 87% do texto é plagiado, tá? Então, além da revisão de ortografia e gramática, eu tenho aqui clareza, concisão, escolha vocabulário e linguagem formal. Tudo dentro da ideia do nosso editor. Aí eu tenho revisão de ortografia e gramática. Aqui só para a gente ficar ligado, né? O edital de vocês tem Excel e PowerPoint. Lá no Excel e PowerPoint não tem essa ideia de revisão gramatical. Aqui o inverso do ditar. Se o ditar é eu falo, ele escreve. O ler em voz alta é ele lê o que eu escrevo. Aqui para verificar se tem algum erro de acessibilidade em relação a pessoas com baixa visão. Esse idioma, muito cuidado, o idioma aqui não é o idioma
do software. Aqui é o idioma que vai dar base para revisão de ortografia e gramática, tá? Tecla de atalho desses dois aqui. Eu estou conseguindo gravar aqui, Maria, tá? Daí depois eu vou ver como é que eu vou disponibilizar. Os dois aqui, tecla de atalho F7, de revisão e ortografia e gramática. Aí essa tecla de atalho tu já pode gravar aí da seguinte forma: F7 serve tanto para o Microsoft Office, Word, Excel e PowerPoint, e para o LibreOffice, que é o Writer, o Calc e o Impress, tá? Sempre F7 para revisão. Esse recurso aqui, ó, de controle de alterações, também já apareceu aí numa questãozinha da Consuplan, e ele meio que virou uma febre aí nas provas, tá? Não tem muito mistério. Eu vou ativar aqui o recurso controlar alterações, mando esse documento para alguém, e esse alguém começa a apagar algo. Ou, sei lá, desejados, coordenados, gráficos, cabeçalhos. Então, a pessoa pode tanto apagar quanto adicionar, mas efetivamente não foi apagado e nem adicionado ao documento ainda. O recurso controle de alterações permite com que um revisor possa alterar o documento e o autor principal possa receber de volta essa alteração, essa revisão, e ele consegue ver, a partir da margem esquerda, tem uma barrinha vertical que vai dizer para mim o seguinte, ó, existe uma alteração controlada nessa linha. Então, inclusive, já foi questão de prova só o print, perguntando o seguinte: qual é o recurso que está ativado na guia revisão? Controle de alterações. Como é que eu sei? Porque essa barrinha vertical está dizendo que tem uma alteração controlada. Voltou para o usuário principal aqui consegue navegar entre as alterações controladas, ó, próximo, anterior, e aí ele pode aceitar ou rejeitar. Se ele aceitar, efetivamente aquela alteração vai fazer parte do documento. Se ele rejeitar, então não vai fazer parte daquele documento. Então esse recurso é chamado de controle de alterações. Outra situação que a Consuplan gosta, impressão. E aí a gente tem que ficar ligado aqui o seguinte, ó. O que eu tenho de recursos na ideia da impressão? Eu tenho aqui a ideia de colocar intervalos, por exemplo, página de 1 a 3 e 7, né? Posso aqui pedir para imprimir todas as páginas ou a página atual. Eu tenho aqui agrupado e desagrupado. O que é o agrupado? Nesse sentido aqui, ó, se eu pedir para ele fazer 2 cópias, o agrupado fica assim, ó, 1, 2, 3, 7. 1, 2, 3, 7. E o desagrupado fica 1, 1, 2, 2, 3, 3, 7, 7. Então, o desagrupado, ele desagrupa o conjunto e faz uma impressão de cópias de cada uma das páginas solicitadas. Isso aqui era muito utilizado antigamente pelas gráficas, né, para poder fazer uma correção ali visual, tá? Então, esse detalhe aqui já foi cobrado aí na Consuplan e a gente não pode mais errar aquilo que já foi cobrado. Trouxe a tecla de atalho. E aí, eu trouxe para vocês como que é no Microsoft Office e como que é no LibreOffice. Esse cara tem que ficar muito ligado, porque a natividade da ação é em inglês. Principalmente quando a gente trata desse cara aqui, ó. Desse e desse, que seria o selecionar tudo, tá? Então, o Ctrl A aqui é selecionar tudo e o Ctrl B aqui é negrito. Aqui, duplo sublinhado, né? Ctrl D. Algumas teclas de atalho são iguais, ó. Diminuir fonte, aumentar fonte. Aqui, o Alt Ctrl C traz o copyright, aqui traz um caractere estranho, que eu não sei qual é, mas eu fui fazendo os testes, né? Aí, essa tecla de atalho, a Consuplan já cobrou 2 vezes, que seria Ctrl F1, né? Até ontem o Marco falou lá do Ctrl F1, falou Alt F1, né? E eu falei para ele, recolher e expandir menus. Não, Alt F1, daí ele falou o que era. Aí Ctrl F1, recolher e expandir menu. Aí os alinhamentos já são nativos com a ideia de inglês, né? Ctrl R, right, Ctrl L, left, tá? Ó, itálico igual, justificar, link igual, localizar, que é o left.
negrito, cuidado, ó, Ctrl N agora sim é novo, né? E o Ctrl Q seria o quit, que é a ideia de sair do documento e se manter no software. Já apareceu essa tecla de atalho aqui, ó. Cadê? Ctrl Shift Y. Aqui, ó. Já apareceu essa tecla de atalho aqui na Consulplan. Como eles trouxeram uma tecla de atalho de estilo, eu trouxe de estilo normal, que seria o corpo de texto, eu trouxe para vocês também ficarem atentos aí quais são as teclas de atalho dos estilos de título. Título 1, título 2, título 3. E o que é isso aqui sem Shift, Fábio? Aí é Ctrl 1, Ctrl 2 e Ctrl 3, lá no LibreOffice. Tá? Beleza. Então, as teclas de atalho estão aí para vocês também ficarem atentos, né? Ó, Ctrl T, selecionar tudo no LibreOffice, não tem nada. Ctrl U no Microsoft Office é substituir. No LibreOffice seria underline. E aí, Ctrl W, Ctrl F4 é mais uma tecla de atalho do sistema operacional do que do próprio programa, né? Do próprio Office. A gente fez essa questãozinha aqui do Shift F2, que é copiar, né? Vamos só refazer aqui para vocês entenderem qual é a situação. Selecionei a palavra código, Shift F2. Aqui embaixo, no canto inferior direito, já apareceu assim, ó. Copiar para onde? Aí eu escolho para onde eu quero copiar e aperto Enter. Ó, ele copiou lá. Como eu estou com o controle de alterações ativado, ele pegou isso no controle de alterações. Então, o Shift F2 é para que eu possa ativar. Ó, vou fazer de novo aqui. Elementos, Shift F2. Aí vem aqui embaixo, aperto Enter. Daí ele copiou para lá, tá? Então, o Shift F2, ele fica lá na área de transferência. Quando eu seleciono, coloco o cursor em algum lugar e aperto Enter, ele vai copiar para aquele local. De e-mail, galera, o que a gente tem que ficar mais ligado, né? Foi a aulinha de anteontem aí de vocês, né? É esse campo aqui, ó, o CCO. O André não é visto pelos outros destinatários. Então, aqui, ó, o João e o Fernando, eles sabem um da existência do outro. O André sabe da existência deles. Só que o João e o Fernando não sabem que o André está ali. Então, se o João clicar em responder para todos, ele responde para Fernando e para professor. E também aqui para Maria, porque a Maria está ali no responderá. O responderá é caso qualquer um deles clique em responder para. A responder para, ao invés de responder para professor, responde para Maria. Mas responder para todos, ele responde para todos que ele está conseguindo enxergar. Se o André clicar em responder para todos, ele também responde para todos que ele consegue enxergar. Tá? O André, então, não é visto, não é respondido. E, cuidado, né? Maria e André estão ali no CCO, só que Maria não sabe da existência do André, e André não sabe da existência de Maria. Eu fiz isso com o aulão de vocês. Eu mandava os documentos e colocava o e-mail de todos vocês no CCO. A professora não recebia, né, exclusivo para mim? Não recebia exclusivo para ti. Colocava todo mundo no CCO e ninguém conseguia se enxergar. Parecia que aquele e-mail ele era específico, né, só para aquela pessoa. E aí chegamos no banco de dados. Quando a gente chega no banco de dados, galera, o pessoal tinha me perguntado, né, professor, fala um pouquinho sobre banco de dados. E se eu pudesse falar sobre banco de dados, eu vou só dar uma pincelada aqui do que eu já havia conversado com o pessoal ontem ou anteontem. A ideia do banco de dados é eu criar várias tabelas, né? Então, eu tenho aqui, ó, tabela aluno, tabela curso, tabela professor. Né? Aqui eu tenho a matrícula do aluno, aqui eu tenho o código do curso, e aqui eu tenho o código do professor. Eu posso colocar até o CPF. Né? Posso colocar aqui o CPF do professor. Aí eu vou ter aqui o nome do aluno, endereço, telefone, e-mail, vários dados do aluno. Aqui eu também tenho vários dados do professor, e aqui eu tenho vários dados do curso. E eu monto uma outra tabela, que seria a ideia da tabela aulas. Sei lá. E essa tabela aulas vai ter um aluno, vai ter um professor e vai ter um curso. Esse campo aqui, ó, que ele é único e não repetido, cada aluno possui a sua matrícula, cada curso possui o seu código, cada professor possui um CPF, esse campo aqui é chamado de chave
primária. Então, a chave primária é aquele campo que vai identificar o usuário de forma única e não repetida. Quando eu crio uma tabela aulas, eu estou dizendo o seguinte, ó, eu vou ter aqui um aluno, e aí eu levo essa chave primária para dentro daquela tabela. Quando eu levo uma chave primária para dentro de outra tabela, essa chave é chamada de chave secundária ou estrangeira, certo? Pego aqui o código de curso, coloco dentro de aula e coloco aqui o CPF do professor. Quando eu quiser, por exemplo, quando eu quiser, por exemplo, criar um relatório para saber o seguinte, tá? Essa aula, quais são os professores e quais são os alunos? Aí eu só vou ter o campo matrícula, o campo código do curso, que são as chaves primárias, né? E o CPF do professor. Só que aqui eu preciso saber qual é o nome do curso. Se eu estou aqui com o código 1, por exemplo, eu vou até a tabelinha curso e procuro quem é o curso 1. Qual é o nome do curso 1? Coloco aqui. Qual é a ementa do curso 1? Coloco aqui. Qual é o turno do curso 1? Coloco aqui. Então, ele vai se basear sempre como gatilho, a gente chama de gatilho, né? Sempre como gatilho, a chave primária daquela tabela. E aí ele vai percorrer os dados daquela tabela. Putz, esse curso aqui não era noturno, esse curso aqui era matutino. Imagina que eu tenho que ir em todas as matrículas e colocar, não, esse é matutino, esse é matutino, esse é matutino. Não, simplesmente eu venho aqui, tiro o noturno, coloco matutino. Todos os usuários que estavam vinculados ao curso 1 estarão com o curso no período matutino. Aí eu tenho aqui a matrícula do aluno, aí vai puxar a matrícula 15, aí vai puxar o nome do 15, o endereço do 15 e todos os dados do 15. Aqui tem o CPF 74528922. Aí ele vai trazer o nome do professor, que é a graduação dele, assim por diante. Então, eu trabalho com as chaves primárias justo para que eu não abasteça aquelas tabelas que a gente chama de tabela fato para poder armazenar os dados. Até porque o aluno mudou de endereço, tu vai lá e muda na tabela alunos. E aí, ele replica para aquela matrícula do aluno, certo? Como eu tenho várias tabelas interligadas aqui, ó, galera, né, eu tenho várias tabelas interligadas, aí eu digo que esse modelinho aqui, ó, é um modelo chamado de... Ó, esse aqui é um banco de dados, a gente falou isso na aula essa semana, né? Relacional. Já apareceu numa prova para vocês também. Banco de dados relacional é aquele em que várias tabelas se relacionam para que eu possa ter um resultado, né? E aí essa relação de tabelas faz com que os cadastros isolados possam refletir no resultado de um relatório. Quando eu vou tirar, por exemplo, lá um relatório completo de uma turma, aí vai aparecer o nome de cada aluno, endereço, matrícula, assim por diante. Putz, mas esse cara aqui está com o nome da filiação errada. Vai na tabela alunos, não vai na tabela aulas, certo? E a gente tem também o que é chamado de cardinalidade. O que é a cardinalidade? Olha só, vários alunos podem frequentar uma aula. Uma aula pode ter vários alunos. Então, essa relação aqui é chamada de cardinalidade. Uma aula só pode ter um professor, certo? Então, eu tenho essa cardinalidade também. Um curso tem várias aulas. Então, eu tenho uma relação de 1 para N. O nome disso chama-se cardinalidade, certo? Beleza? Ok. Vou dar um exemplo do que acontece, né, lá no Rico. A gente tem os alunos e a gente tem as turmas, tá? Vou botar aqui numa visão mais macro, aluno e turma. Essas turmas e esses alunos, eles podem frequentar tanto o presencial quanto o EAD. E aí, lá no presencial, as meninas da secretaria, elas têm um software. Aqui no EAD é outro software. Só que ambos os softwares consultam a mesma base de dados.
eu tenho que ter um software aqui no meio, que é chamado Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados, que vai fazer essa gestão. Quais são os dados que o presencial pode acessar e quais são os dados que o EAD pode acessar. O que eu posso fazer no presencial que eu não posso fazer no EAD? Por exemplo, trocar o cadastro de um aluno, só pode no presencial. Então, quem que vai fazer isso é esse software aqui, chamado de Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados, ou SGBD, tá? Então, aí dentro de banco de dados, eu tenho algumas nomenclaturas que é bom ficar atento também. Se fosse para eu apostar numa questão para vocês de banco de dados, eu apostaria na ideia do SGBD. Por quê? Porque ele é um elemento central que interconecta vários softwares e uma base de dados, ou então nessas nomenclaturas aqui. A gente viu ainda há pouco ali, né? Aluno, curso, professor, aula. O nome daquilo é tabela, mas pode ser chamado também de entidade. Por isso que a gente diz que o banco de dados é um banco de dados de entidade e relacionamento, porque relaciona as entidades. Os atributos são as características vivas, né, daquela tabela. Então, um aluno tem um nome, um aluno tem um endereço, e assim por diante. Quando eu insiro um valor num banco de dados, eu estou registrando os dados ali. Agora, esse nomezinho aqui seria sensacional aparecer no Domingão, hein? Tuplas, né? É um nomezinho um pouquinho mais técnico, mas as linhas são conhecidas como registros ou tuplas. E ontem alguém perguntou para mim, professor, qual é a diferença de campo para registro? Né? O campo seria essa célula aqui, ó. Isso aqui é um campo. Esse aqui é outro campo. Esse aqui é outro campo. Então, o campo é a menor unidade da minha base de dados. É como se fosse a célula do Excel. E aí, cada um desses dados também pode ser tipificado assim como a gente viu lá no Excel. Exemplo, eu já faço uma validação de dados direto no momento do CPF. Eu coloco lá que só pode números de 0 a 9, e não pode ter pontos ou traços, e tem que ser 11 dígitos. Então, só pode ser inserido aquele tipo de valor. E aqui, então, eu tenho as chaves primárias. Quando essas chaves primárias, elas viajam, ó, ID turma é o identificador da turma, e tem o nome da turma. Aí eu vou lá e coloco a turma do aluno, ID turma. Ó, uma turma pode ter vários alunos, tá? Um turno pode ter vários alunos. Então, eu crio aqui, ó, para o aluno a matrícula, o nome, o telefone e o CEP. Eu digito esses valores. Talvez vocês já pegaram algum sistema que tem valores que tu não consegue digitar. Por quê? Porque esses valores são uma lista de uma outra tabela, que já está preenchida. Então, só consegue setar qual é a turma e qual é o turno. Aí, quando essa chave, que aqui é primária, é deslocada para outra tabela, é chamada de chave estrangeira. E aqui eu tenho a cardinalidade, né, da relação. Certo? Aqui eu fiz um relatório para vocês entenderem, né, como é que funciona essa ideia aí na prática das relações entre as tabelas. Deixa eu... Olha só, eu tenho o campo turma, que tem o ID da turma, o nome da turma, o ID do turno e o nome do turno. E aqui eu tenho para o aluno a matrícula dele, o nome dele, o telefone e o CEP. A turma eu não consigo digitar, eu vou ter que usar um dos códigos ali, beleza. E o turno a mesma coisa. Só que na hora que eu gero o relatório, ele vai pegar o nome da matrícula e vai levar o nome desse cara que é o nome da matrícula. Vai pegar o código da turma e vai associar o nome. Então, ele viu o seguinte, ó, pô, o André, né, o André tá na turma 201, na verdade ele faz assim, ó, a matrícula 1 tá na turma 201801 e tá no turno 801 e tá no turno matutino. No 1, quem é o nome? André. No nome, qual é o nome da turma 201801? Eletrônica. Qual é o turno? Nome do turno? M, matutino. Então, ele não pega aqui os códigos e traz aqui, senão para a gente seria estranho a gente ler, né? O aluno 1, o nome da turma 201801 e o nome do turno M.
Não, ele faz daí a conversão. Ele olha para a matrícula 1 e pega o nome da matrícula 1. Aqui eu monto o relatório assim, né? Nome da matrícula tal, nome turma da turma tal, nome turno do turno tal, certo? E daí ele faz essa correlação aí para poder trazer os dados do relatório. Beleza, galera? Então tá. Aqui no meu... Aqui no meu roteiro, a gente viu teclas de atalho, a gente viu modos de exibição de ícones, as teclas de atalho dos editores, clique nas palavras, clique na barra lateral, mala direta, guia revisão, impressão, guia página inicial, banco de dados, CCO. Eu vou vir de cima para baixo para a gente poder trabalhar com outras situações. Como é que eu faço no Windows 10 para desinstalar um software? Vocês lembram? Como é que eu fazia para desinstalar um software no Windows até o Windows 7? Arquivo de Arquivo de programa. programa. Como? Arquivo de programa, não? Não. Ok. Painel de controle. Eu vou fazer uma baldeação do copo da PRF do copo do bombeiro. Painel de controle. Beleza. Então, se eu for lá no meu painel de controle, eu consigo chegar até o item... Eu consigo chegar aqui até o item de programas e recursos. E aqui eu consigo escolher, né? Ó, inclusive eu consigo escolher se eu quero desinstalar, alterar ou reparar. Desinstalar é tirar da máquina. Alterar quer dizer que eu não instalei todos os módulos daquele programa. Exemplo, no Microsoft Office eu instalo só o Word e Excel e deixo o PowerPoint para trás. Eu posso vir aqui pedir para alterar. E o reparar seria a ideia de reinicializar aquela instalação para poder trazer ela para ativa no sentido de ter acontecido algum problema. Beleza. Painel de controle é a forma mais arcaica que a gente tem. E funciona até hoje. Próximo. Isso. Ambiente de configurações. O ambiente de configurações, ele veio, né, para trabalhar junto com o painel de controle. E aqui eu tenho, ó, aplicativos. Escolho o aplicativo que eu quero aqui e eu consigo aqui desinstalar também. Beleza. Próxima forma. Menu iniciar e procurar o programa ali desinstalar. Isso. Vou no menu iniciar, botão direito sobre o programa, e aí eu tenho aqui com o botão direito a possibilidade de desinstalar um software. E a última, lá no explorador de arquivos, se eu escolher aqui, ó, este computador, que é o antigo meu computador, olha lá em cima, ó, desinstalar ou alterar um programa, tá? Então, como a Consulplan já cobrou isso em relação ao painel de controle, fica ligado aí com isso também no Windows 10 a diferença. Um outro itemzinho que a gente ainda não passou, que está aqui no meu roteiro, são os comandos. Vocês viram, e para quem já estudou para outras provas, percebe que... Professor, Oi. desculpa atrapalhar. Pelo terminal, eles não cobram a desinstalação de programas? Cara, mas é que daí no terminal teria que ser nativo o uninstall, né? Ó, e o uninstall não é nativo. Olha, poderes pode até cobrar, né? Mas daí eu teria que ter... O que acontece, ó? Tem alguns softwares, vou dar o exemplo aqui do meu OBS, tá? Tem alguns softwares que junto dele vem um programinha que é o programinha para desinstalar. Loucura, né? Tu instala um software que vem junto um programa para desinstalar ele, tá? Por quê? Porque o OBS é meio putão, né? Ele vai no Mac, vai no Windows, vai no Linux, ele vai em vários sistemas operacionais. Então, ele já vai com o install, porque dependendo de onde ele vai, usa o install e já desinstala ele. Aí eu teria que acessar a pastinha do OBS Studio e executar o install.exe, tá? Mas, pelo histórico da banca, eles gostam de cobrar aqueles comandos que são os comandinhos ali, exceto o echo, que ele trouxe uma vez, né? Mas os comandinhos mais triviais, que daí são esses comandos que eu trouxe aqui para vocês, ó. O dir, que é para listar o que tem dentro do diretório, o cd, que seria para entrar dentro de um diretório, o cls, que é para limpar. Aí começam a aparecer alguns comandos
naquela ideia que a gente conversou sobre, era a alternativa incorreta, tá? E por que que eu coloquei aqui, ó, na tabelinha UFC? Porque apareceu numa questão como alternativa incorreta. E vocês vão perceber que a banca cobra a teoria. E ele chega lá, pum, qual é o comando que faz tal coisa? Aí tu tem que saber qual é o comando. Então, FC é para comparar os arquivos, então vai ter 2 arquivos, ele vai comparar. Find é para localizar uma cadeia de caracteres. Aí aqui vai exibir ou definir um caminho de pesquisa para os arquivos executáveis. O echo, que apareceu numa prova, ele vai enviar uma mensagem na tela. Então, por exemplo, né? Executa esse programa e quando terminar, echo. Foi finalizado o programa. Daí, ele executa o programa e quando finaliza, ele traz na tela escrito. Foi finalizado. Aí, pausar o processo, exibir onde o usuário está. Olha aqui, ó. Qual é o comando respectivo a esse lá no Linux? PWD. PWD. Perfeito. Lembrar que o PWD não é para trocar a senha. Lá o PWD é para mostrar aonde eu estou. Ó, o FC e o comp, eles têm mais ou menos a mesma finalidade. Ele vai comparar aí o conteúdo de 2 arquivos. E aí eu tenho o del, que é para excluir arquivos, e o deltree, que é para fazer uma exclusão que a gente chama de exclusão recursiva. Se ele tem um diretório que dentro tem vários diretórios, ele vai excluindo do diretório para todos os subdiretórios. E aqui o rmdir e o mkdir, que a gente já viu também dentro do Linux, que é a ideia aí de remover um diretório e criar um diretório. Isso também tem aqui dentro do prompt de comando do Windows 10, tá? Ô, professor, Oi. Echo e FC funciona no Linux ou só no Windows? Boa pergunta. O Echo acho que funciona no Linux, o FC não. O FC lá vai ser... Puta, de cabeça agora me pegasse. Deixa eu abrir a maquininha virtual aqui do Linux e a gente já vê, tá? Uma outra coisa que estava aqui, tá abrindo ali o Linux, já abre para vocês fazendo perguntas, tá? Uma outra situação que estava aqui também para a gente poder trabalhar, que estava no meu roteiro. Qual é a tecla que eu devo segurar para poder fazer essa seleção intercalada de palavras? Ctrl. Ctrl. E lembrar que isso também funciona lá no Excel, né? Lá no Excel, se eu quiser selecionar células intercaladas, eu também seguro o Ctrl. E se eu quiser fazer isso aqui, ó? Aí é uma seleção contínua. Eu uso o Shift. Beleza. Tem uma tecla de atalho que está ali no manualzinho de vocês, que é estender seleção, que é o F8. Para estender seleção, eu seleciono uma palavra, eu aperto F8. Ele vai estender até o fim daquela frase. Depois F8, ele vai estender até o fim daquele parágrafo. Depois F8, ele seleciona todo o texto, tá? Então, F8 seria essa ideia de estender seleção. Então, Fábio, pode perguntar. tem uma questão, tu tinha comentado também na aula, que quando tu dá cliques diferentes no texto ali no Linux e no BROffice, no caso, né? E no, Boa. Uhum. 4 cliques, acho que é o texto todo, né? Vou fazer aqui, ó. Cliques, Microsoft Libre. Se eu der um clique em ambos aqui, vai fazer a mesma coisa, tá? Vou aqui mesclar. Ó, se eu der um clique, ele vai posicionar o cursor. Beleza. Se eu der 2 cliques, ambos fazem a mesma coisa também ainda. Seleciona a palavra. Começa a mudar aqui, galera, ó. Se eu der 3 cliques numa palavra no Microsoft Word, ele seleciona o parágrafo. E aqui no Libre, ele seleciona a frase. Se eu der 4 cliques, não faz nada, e aqui seleciona o parágrafo. Tá? Então, vou até já pegar isso aqui e vou jogar lá no grupinho de vocês, tá?
São os diferenciais aí dos cliques. Cadê? Aqui. Beleza. Ok, vamos lá no Linux ali, só para tirar a dúvida do colega. Qual era a pergunta? Se o FC... Não, o UFC não vai... O UFC não... O Eco funcionava também. Ó, o UFC não. O UFC seria para entrar num editor de texto. E o Eco. O Eco que eu acho que vai funcionar, só que daí eu vou ter que dar o Eco. Fábio, qual é a função do Eco mesmo ali? É mostrar na tela uma informação. Então, ele geralmente é utilizado no final de uma linha de programa. Então, por exemplo, eu vou executar um programa que vai fazer a soma de vários números. E aí eu preciso trazer na tela essa informação. Aí eu faço a linguagem de programação, que é compreendida pelo processador, e aí depois eu coloco essa variável que deu o resultado do cômputo, e antes eu escrevo eco. Escrevo lá, eco, o resultado é, e coloco a variável. Aí ele traz o resultado para mim. O resultado é 8, o resultado é 10, por aí vai, tá? De cabeça aqui eu não lembro como é que a gente usa o eco, tá? Mas o eco também vai funcionar aqui. Só não lembro se ele vai funcionar... também vai, ó. Ele vai mostrar uma linha de texto na tela para o usuário, tá? Mesma coisa. E deixa eu ver qual era o outro FC, né? O FC não tem... Esse FC aqui talvez seja um programa, né? Por isso que quando eu dou o FC, ele entra aqui, ó. Ele pega a linha de cima e traz para dentro de um arquivo. Bem estranho. Mas não vai fazer a mesma coisa. Beleza, galera, vamos para outra situação aqui, ó, que eu deixei também anotada aqui para vocês. Qual é a diferença aqui entre intranet, extranet e internet? Só temos uma diferença, né, galera? Quem pode acessar? Quem é que pode acessar a intranet? Os funcionários daquela colaboração, daquela instituição, os servidores do bombeiro. Extranet, cliente, parceiro. E a internet, qualquer um do público. Os protocolos, entre elas, são iguais ou são diferentes? Sabe o que é protocolo? Por exemplo, quando eu estiver navegando na internet, lá em cima na minha barra de endereço, vai estar escrito lá assim, ó, http:// e o endereço. Esse protocolo pode ser usado nos três? Pode. Os protocolos serão iguais nos três. Os serviços podem ser iguais? Podem ser iguais. Eu tenho webmail na internet, que seria o Gmail, e eu tenho webmail na intranet. Corpo de Bombeiros lá, vocês têm webmail, né? Provavelmente da corporação, né? Então, isso está dentro da intranet. Então, tudo igual. O que muda seria a ideia de quem pode acessar cada uma dessas plataformas. A intranet e a rede local, eu posso dizer que são iguais? Não. Não. Não? São diferentes, né? Por quê? Porque a rede local, eu preciso estar lá, né? Por exemplo, se eu quero acessar o Wi-Fi do IFSC, eu preciso ir até lá. A intranet, eu preciso ser funcionário ou servidor, tá? E a extranet seria cliente, parceiro, e a internet, ambiente público. No caso dos tipos de rede, a rede WAN é a internet? Não. Não, também não, né? Porque a rede WAN é uma rede de larga extensão. O Corpo de Bombeiros tem a rede WAN deles, que intercomunica no estado inteiro os batalhões. Então, eles têm a rede de larga extensão deles. A internet é um tipo de WAN. E aí a gente tem que tomar cuidado, porque a internet é de acesso público. E a ideia da rede do Bombeiros não é de acesso público,
tá? Como a Consulplan trouxe outras duas questõezinhas ali sobre internet, galera, sobre redes, eu vou só fazer uma revisão com vocês aqui. HTTP, HTTPS, FTP, POP, IMAP e SMTP. Beleza. Quem é o HTTP? Vai lá, fala aí. Vai lá, Porta Israel. 80. É o que, Matheus? É na porta 80, é o protocolo de navegação, não? Protocolo de navegação na web. Então, a gente, quando acessava antigamente um site, a gente precisava digitar http, www, e o endereço do site. Hoje não precisa mais, digita o www, mas o HTTP está lá, tá? Mesmo que escondidinho, mas está lá. E aí só tem que tomar cuidado, ele é de navegação e de transferência de arquivo. Porque na hora que eu digito lá facebook.com, o meu navegador requisita o site do Facebook para a internet e a internet transfere o site do Facebook para dentro da minha máquina. Então, ele também é de transferência de arquivo. Por que eu estou falando isso? Porque tem um cara, ó, File Transfer Protocol, que ele é só de transferência. Então, quando tu vai começar o teu dia de trabalho e tu acessa o servidor de arquivos da instituição, pega um arquivo, começa a trabalhar, ao fim do teu expediente, tu devolve para o servidor de arquivos, tu não está no ambiente de navegação, tu está fazendo troca de arquivos entre as máquinas. Então, ali está sendo usado um protocolo chamado de FTP. O protocolo nada mais é do que a regra de comunicação dentro da rede. Então, ele vai definir ali a hierarquia e todo o pacote exige que um protocolo esteja envolvido nessa troca de informação, até para que a troca de informação seja feita de forma organizada. Esse cara aqui, se a gente olhar para os protocolos hoje, é a bola da vez, o HTTPS. O que o HTTPS traz para mim? Uma navegação segura. E essa segurança é em relação a certificado digital e a criptografia, tá? Então, sempre que eu acesso um site e lá em cima na minha barra de endereço aparece um cadeado fechado, quer dizer que o protocolo HTTPS está envolvido. E aí existe o cadeado fechado porque uma entidade certificadora está dizendo, ó, esse site realmente é dessa instituição. E a partir daquele momento, a troca de informações entre o usuário e o servidor do site é feito de forma criptografada, de forma segura, tá? POP e IMAP são protocolos de recepção de e-mail. Beleza. O POP vai pegar todas as tuas mensagens que estão na caixa de entrada e vai mover para o teu computador. Qual é a vantagem disso? Tua caixa de e-mail fica sempre vazia. Qual é a desvantagem? Perdesse o computador, perdesse todas as mensagens. O IMAP era muito útil, o POP, antigamente, quando o espaço de nuvem era muito caro, né? Então, o cara ligava a máquina, tudo era movido para o computador dele. O IMAP, ó, mantém lá no servidor, ele faz uma cópia. É o que acontece hoje, né? Tu acessa o teu Gmail de qualquer lugar do mundo, e também no teu celular. Então, no teu celular está como IMAP. Ele vai levar para uma cópia para o teu celular e vai deixar o restante lá no servidor de e-mail. E aqui a gente tem um protocolo de envio de e-mail. Quando a gente aperta em enviar, para enviar uma mensagem, a gente vai usar o protocolo chamado SMTP, ó. Sua mensagem está partindo. Certo? Então, esse aí os protocolos. Vocês querem sugerir mais alguma coisa ou eu posso tocar aqui o que eu estou preparado? Ô, professor, só uma dúvida em relação à extranet. O que é considerado exatamente o espaço cliente? Porque definição por login estaria entrando em qualquer website que exige um login, certo? Certo. Qualquer, sei lá, desde Facebook até o próprio site do Rico, por exemplo. O que define a extranet? Quando a gente fala de cliente, o cliente ele vai ter as credenciais para ele poder acessar. Então, qualquer ambiente que eu acessar e eu for cliente daquela plataforma e eu tiver um acesso restrito para mim, aquilo é extranet. Então, quando tu entra lá na tua área de compras do Shopee, aquela área de compras é chamada de extranet. O site do Shopee é internet. E aonde
o pessoal do Shopee consegue ir lá e gerenciar os produtos, trocar preços e assim por diante, é chamado de intranet, tá? Então, a extranet vai cair no sentido de uma plataforma para cliente quando o usuário que acessa tem as credenciais dele, com as particularidades dele, e ele tem uma relação de cliente-fornecedor com aquela corporação. Ô, Fabinho, dá Oi. para falar rapidão aí sobre vírus, bot, worm? Só É dar uma isso. passada rápida. Isso que eu ia tocar agora. Muito TTS. E se der umas 5 tentativas aí de função que acha que pode cair na prova aí. Tá. Bora. Galera, dentro da situação dos malwares, dos softwares maliciosos, a gente tem aqui duas características importantes. Aquelas características em que aquele software malicioso ele vai gerar cópia de si mesmo, e aquela em que precisa de hospedeiro. Então, a gente tem aqui a réplica da Brasília Volkswagen. Réplica da Brasília Volkswagen. Quem são os replicantes? Bot, vírus e worm. Fábio, o que é isso? Sempre que esses caras entrarem em ação, a primeira coisa que eles vão fazer é gerar cópias de si mesmo. Para quê? Para aumentar o seu raio de ação. Então, o bot, o vírus e o worm, quando eles entram em ação, eles têm duas partes, né? Minto, o vírus tem duas partes, o bot e o worm não. O vírus tem duas partes, a parte que é de replicância e a parte que é da carga útil. O que é a carga útil de um vírus? Ele foi programado para apagar arquivos da área de trabalho, isso é a carga útil dele. Ele foi programado para abrir indiscriminadamente sites na web, isso é a carga útil dele. Então, ele é dividido em duas partes, uma que vai gerar cópia de si mesmo e a outra que vai executar aquilo que ele foi programado para ser feito. Então, quando a banca vem assim e fala, o spyware é um tipo de malware que, ao ser acionado, gera cópia de si mesmo, negativo. Não está aqui, isso é um rol taxativo. Bot, vírus e worm. Quem são aqueles que precisam de hospedeiros? O cavalo de Troia e o vírus, tá? Aí a gente chama aqueles que não precisam de hospedeiro de softwares do tipo autônomo, porque eles se bastam, eles não precisam de um outro arquivo para poder se hospedar, tá? Então, é bem claro, no momento que a banca monta a questão, ela vai citar essas situações, às vezes de forma meio obscura ali. Caso um determinado malware, ao ser acionado, ele sai de dentro do arquivo onde estava. Opa, ele estava se hospedando, tá? E vai gerar cópias de si mesmo. Opa, saiu de dentro de um outro programa e ele vai gerar cópia de si mesmo. Só tem um cara que faz isso, que é o vírus, tá? Aqui, ele vai fazer cópias de si mesmo dentro do computador, o vírus. O worm e o bot, ele faz cópia de si mesmo dentro daquele computador e na rede onde aquele computador está conectado. Então, pega esse worm aqui, o R do worm, rede, tá? Então, tanto o worm quanto o bot, eles não têm uma carga útil. Eles são programados para ser feito o quê? Nada. O worm, ele vai gerar cópia de si mesmo até que o teu HD comece a ficar cheio e a tua máquina desligue. Ou então ele vai ficar gerando cópias de si mesmo na rede até que a rede comece a ficar lenta e entre em colapso. E aí eu não consigo mais usar a rede. A diferença do worm para o bot, e o bot é um worm, ou seja, o bot tem todas essas características que eu falei para vocês agora do worm, ele gera cópia de si mesmo na máquina, também na rede, só que ao invés de ele ficar de forma indiscriminada gerando cópia de si mesmo, o bot tem um cara que está controlando ele. E aí, é a partir do bot, onde a gente vai fazer um ataque conhecido como DDoS. O que é o ataque DDoS? É um ataque de negação de serviço distribuída. Quando, por exemplo, sair o edital, sair o gabarito da prova de vocês, a galera vai estar lá dando F5 e, de repente, o site sai do ar. Por que o site sai do ar? Porque ele não tem condições de atender tantas demandas de solicitação simultâneas. Então, ele sai do ar. Isso não é um ataque DDoS. O ataque DDoS é quando isso é feito de forma maliciosa. Então, eu pego uma rede, por exemplo, da UFSC, infesto ela com bot e faço, sou o atacante do bot, que estou lá controlando ele, e faço com que essa rede acesse o site do Corpo de Bombeiros. Como o site do Corpo de Bombeiros tem no máximo X acessos simultâneos, então ele vai ser desativado por questão de segurança. E aí eu faço a negação de serviço, ou seja, ele é desativado, tá?
Fábio, E aí- então a diferença do bot e do Worm é só porque o bot é controlado. Isso, é isso aí, perfeito. O Worm sai que nem um malucão aí, gerando cópia a si mesmo. O bot tem um momento que o cara vai lá e dá um comando. Acesse um site, todos eles. Ou então, peguem a lista de endereços do e-mail e enviem o e-mail X, né? Até para dar credibilidade, né? Os amigos do Matheus lá envia os e-mails X. Então, ele vai fazer esse tipo de ação. E a gente tem um cara que ele é considerado pela cartilha CERT como um trojan, que hoje é o cara que está na bola da vez, até por questão de vários ataques aí que aconteceram desde 2017. Perdi a canetinha de novo. Que é o ransomware. Mas eu quero fazer um bizu aqui com vocês do ransomware para vocês não, na hora da prova, não titubearem. Olha só, o ransomware ele é um tipo de trojan, tá? E aí tu vai lembrar da palavra ransomware assim, ó. Por quê? Provavelmente vocês já ouviram, né? O site do tribunal foi atacado e os atacantes estão pedindo um valor de resgate. O que eles fazem? Eles acessam a base de dados, criptografam aquela base de dados com métodos de criptografia extremamente robustos, mandam um e-mail ou mudam a página, a área de trabalho do usuário, com uma informação. A gente está de posse de todos os teus dados, eles foram criptografados, e para que a gente descriptografe, precisa pagar um valor de resgate. E esse valor de resgate, ele é em criptomoeda. Por quê? Porque é irrastreável, tá? Então, hoje, o ransomware aí é a bola da vez que tem trazido aí para as provas de concurso público aquilo que está acontecendo no mundo, né? Os ataques hoje de ransomware são muito comentados aí nas redes sociais e também até pelo próprio jornalismo, dizendo que determinados órgãos públicos foram atacados nesse sentido. Então, esse cara seria o ransomware. Beleza? Sobre as ferramentas de segurança, galera. Vamos ver. Professor, Pode falar. desculpa só para a gente não sair desse tópico rapidão. Qual que seria a diferença de farming e phishing? Porque eles são muito parecidos. Ou numa questão, eles não vão colocar no ABCD, eles não vão botar phishing e farming? Cara, eles até podem colocar, né, na mesma questão. Só que hoje em dia, eles estão eles estão puxando mais para a ideia do phishing, porque ele também tem sido muito recorrente, né? O phishing ele usa engenharia social. O que é engenharia social? É aquela situação em que o atacante vai causar vai despertar algum sentimento em ti, né? Seja religião, seja medo, seja angústia, zoião, ganhar dinheiro, né? E aí tu vai clicar naquele endereço. Então, a engenharia social é o caminho pavimentado para o phishing. Clicou naquele endereço, tu é direcionado para um site que parece ser um site bacana, onde, na verdade, não é um site bacana. E lá tu digita todos os teus dados e o cara foi lá e pescou as tuas informações, tá? Já o farming seria a ideia de mudar a estrutura de um site, que já é um site, que é um site padrão, e aí um site normal, e tu entra nesse site, parece estar digitando para o site da Renner, mas, na verdade, aquele banco de dados está sendo direcionado para outro local, tá? Mas eles até podem fazer esse tipo de brincadeira aí de farming e phishing. Só que hoje, como lá no teu edital, eu acho que inclusive tem até phishing, né? É mais interessante ficar mais ligado na ideia do phishing, tá? Valeu, Professor, então um farming é a mesma coisa que defacement? Muito parecido. Só que o defacement seria para a ideia de o farming, eu não mexo na estrutura padrão do site, para dar credibilidade em relação àquele acesso. O defacement é sacanagem, né? Por exemplo, na Copa 2014, invadiram o site da CBF e colocaram lá os pôneis malditos, né? E aí tinha a musiquinha, entrava no CBF e agora vocês vão dormir até domingo com pôneis malditos, e aí ficava na tela. Seria pichação, né? O defacement seria a ideia da pichação, tá? Ô, Fábio, quando tu deu aula, também tu falou do spyware. Uhum. Tem como tu dar uma revisada também nisso aí? O spyware é um programa espião, tá? Ele pode ser usado, inclusive, de forma legítima. Ele não está na categoria de replicante nem de hospedeiro, vocês perceberam, né? Ele está fora. O spyware ele tem a função de espionar o que o usuário está fazendo. E eu posso ter na minha máquina um spyware do tipo keylogger, ou do tipo screenlogger, ou então do tipo adware. O adware é o legítimo mais conhecido que a gente utiliza. Tu baixa um aplicativo lá do site da Google, da Play Store,
e aí tá escrito lá, é gratuito e pode conter propagandas. E aí tu está usando o aplicativo, de repente aparece propagandas em relação a tuas preferências de navegação, né? Não vai mostrar ali, por exemplo, para o usuário que é vegano, uma propaganda de açougue, né? Ele vai mostrar dentro das tuas preferências de navegação. Então, esse hardware é um hardware legítimo que vai capturar as tuas informações para te trazer alguma propaganda. O keylogger e o screenlogger, o keylogger vai capturar tudo que tu está digitando e o screenlogger vai capturar tudo que está passando na tua tela. Todos eles têm a mesma finalidade, capturar dados pessoais do usuário. Ô, Fábio, e o antivírus, ele pega o spyware? O antivírus, por padrão, vamos lá, conceito, né? O conceito de antivírus é antivírus trojan, antivírus e trojan. Ele não pega spyware. Só que hoje as bancas estão trazendo as questões mais formuladas. Antivírus mais modernos possuem defesa contra spyware. Daí sim. Até no Windows 10, a gente tem o Windows Defender, que ele faz as duas funções, antivírus e anti-spyware. Então, é a mesma função para os dois, só que ele tem dois recursos dentro de um mesmo software de segurança. Então, hoje, se aparecer na prova, eles vão ter que citar que o antivírus é mais moderno, o antivírus que conheça, como apareceu uma das últimas aí na Sebrasp, o antivírus que conheça a assinatura do spyware é possível combatê-lo. Claro, se ele conhece a assinatura, a forma de agir, ele vai conseguir combater, tá? Mas, em regra, o antivírus não combate spyware. Vamos só aqui, para a gente finalizar essa parte da segurança, falar do firewall, que é um filtro de rede que opera em ambos os sentidos. Então, o filtro de rede, ele vai funcionar ali como um porteirinho na tua placa de rede. Ele vai dizer quais são os pacotes que podem entrar, quais são os pacotes que não podem entrar. A partir de uma regra que pode ser restritiva ou permissiva. Vai dizer o que pode e o que não pode entrar. E aí, se eu configurar esse firewall no sentido de não quero que entre nenhum pacote que tenha arquivo de programa, eu contribuo para que o meu computador não seja infectado com vírus. Por quê? Porque o arquivo de programa é o melhor hospedeiro para o vírus. Agora, eu não posso dizer o seguinte, caso o usuário tenha um firewall bem configurado, não há necessidade de antivírus, anti-spyware, anti-spam. Está errado. Porque o firewall ele só controla a porta de entrada. Se entrou na tua máquina, acabou. Já não é mais a função do firewall. Aí é a função de um antivírus ir lá e neutralizar aquele ataque. Tá? Não posso falar que um firewall bem configurado vai fazer as vezes de antivírus, e nem que um antivírus bem configurado não se vê a necessidade de um firewall, não. Um complementa o outro. O que eu posso dizer é que um firewall bem configurado pode contribuir para que a minha rede não seja infectada com vírus. Vou lá nas políticas de segurança e digo que não pode entrar nenhum pacote que tenha arquivo de sistema. Certo? E por último aí, o que vocês... das funções, né? Galera, essa funçãozinha aqui, ó, vamos lá. Tô com os monitores tudo invertido. Tá. Essa funçãozinha aqui, ó, soma C. Eu tenho um intervalo de condição e um intervalo de soma. Sempre escrito dessa forma, tá? Então, por exemplo, vamos imaginar que eu tenho uma planilha onde tem a quantidade do produto e o valor, tá? Aqui eu tenho as quantidades e aqui eu tenho os valores. Aqui coluna A, aqui coluna B. Beleza. Eu quero criar uma determinada regra. Eu quero dizer assim, ó, eu quero somar o valor de todos os produtos em que a quantidade é maior do que 20. Então, eu vou fazer assim, ó, eu quero somar C. Vou fazer hipotético aqui, tá? De A1 até A10, que é a quantidade, for maior do que 20, né? Tinha falado, do que 20, ele vai somar de B1 até B10. Como é que essa função funciona? Eu tenho aqui a condição e ele vai olhar, essa daqui é maior do que 20, então soma essa. Essa não é maior do que 20, essa não é maior do que 20. Essa é maior do que 20, então soma essa daqui. Então, ele condiciona no intervalo e soma em outro. Tá? A função soma C funciona dessa forma. Eu tenho a função conhecida como maior e menor, que até o Marco também falou comigo lá no Rico. Ó, professor, dá uma falada sobre isso aí. Ó, de A1 até A10, de A1 até A10. Eu vou colocar aqui ao final aquele cara que eu quero elencar como enésimo. Como assim enésimo? Se eu colocar o 3, eu estou perguntando qual é o terceiro maior dentro desse intervalo.
Se eu colocar o 4, qual é o quarto menor dentro desse intervalo? E esse cara aqui, ele é obrigatório. A gente matou uma questão em sala, lá no Rico, que a questão não trazia na alternativa 2 esse cara, fechava parênteses aqui, ó, não pode, é obrigado, esse cara aqui é obrigado. Qual é o que fecha o parênteses aqui? A função máximo, e daí vai trazer o máximo valor do intervalo que eu digitar aqui, e mínimo, que vai trazer o mínimo valor do intervalo que eu digitar aqui, tá? E temos a função C. A função C é aquela do se cair, vou fazer, né? Eu tenho uma condição, para essa condição eu tenho uma resposta verdadeira e uma resposta falsa. Também vimos em sala que um valor estava aqui 225, aqui 110. Se eu tenho 225 aqui e 110 aqui, e eu não entendi como é que faz a condição, eu vou olhar para as alternativas e vou riscar todas as alternativas que não tenha 225 ou 110. Por quê? Porque a função C, ela dispara um gatilho para o verdadeiro ou para o falso. Não tem uma terceira possibilidade, né? Ali tem a possibilidade de quando o aluno não tem uma nota maior do que 7, quando ele tem uma nota maior do que 7, ser aprovado. Quando ele não tem a nota maior do que 7, ser reprovado. Certo, galera? Beleza? Mais alguma aí? Eu tenho ainda os meninos do CFP, hein? Tudo certo? Deu para fazer uma revisão massa, né? Algumas pegadinhas na guia do Windows lá, questão de inserir, layout de página, algo que mereça alguma atenção, do que eu Word, acho. né? Isso. Do Word. Cara, Isso ali... mesmo, perdão. Ô, Fábio, aproveitando esse negócio do Word ali, tu chegou a fazer o levantamento, quais são as mais cobradas ali? Tecla de atalho. Não, mas, por exemplo, assim, ó, área de trabalho, parágrafo, o que é mais cobrado? Guia página inicial. Página inicial mais cobrado. Página inicial mais cobrada, tá? Se eu não me engano, eu até tinha colocado lá, eu fiz aqui, ó. Pro Writer também? Cara, daí do Writer tem pouquíssimas questões. São assim, ó, eu acho que dentro do cômputo ali de 50 e poucas questões, eu acho que o Writer tem 3, 4. É muito pouco. Cara, eu acho que como o Windows é inovação no concurso, provavelmente eles vão focar nisso aí. No Office, ó. Editores de texto, 82, né? E aí, dentro de editores de texto, o que eu mais tenho? Olha lá, ó. Atalhos e depois guia página inicial. Tá? Assim, galera, ó, guia página inicial. Por que o nome é guia página inicial? Porque ele vai dar início aos meus trabalhos. Então, eu vou ter ali o grupo área de transferência, o grupo fonte e o grupo parágrafo, né? Que são os principais. Agora, sobre as outras guias, tomem cuidado com o seguinte, a partir de 2013, aquilo que era frufru, tudo isso aqui, ó, marca d'água, cor da página e borda da página, que estavam até então na guia layout, ó, estava na guia layout, passaram para a guia design. Então, tudo aquilo que era frufru da guia layout passou para a guia design, marca d'água, cor da página, borda de página, tá? Na guia layout, cuidado com o seguinte, ó. A gente viu uma situação de quebras. Tem quebra de página, tem quebra de seção. A quebra de página está em 2 guias. Está na guia layout e na guia inserir. Tá? Então, cuidado quando o mesmo recurso está em 2 guias aí também. E aqui na guia layout eu tenho o recurso de colunas, que não está na guia inserir. Né? Parece que eu vou inserir algo. Então, lembrar que na guia inserir estão aqueles recursos que vão agregar valor ao meu documento de texto. Então, por exemplo, inserir tabela, traz nova informação? Traz, está na guia inserir. Inserir coluna, traz nova informação? Não, é a mesma, eu só mudo o layout, certo? E aqui na guia referências, que é a queridinha das bancas para tentar te dar um coice aí no dia da prova. Por quê? Porque no próprio botão temos ali o verbo inserir. Só que, ó, nota de rodapé faz referência a um índice que eu coloquei no meu documento de texto. Nota de fim também. Citação faz referência a uma obra ou um autor. Bibliografia faz referência a uma citação. Sumário, que nós vimos que vai fazer referência para estilo de título e subtítulo. Olha lá, continua, ó, inserir legenda. Legenda vai fazer referência para tabela, gráfico, imagem e por aí vai, tá? Outra situação nova do 365... Ô, Fábio. Oi. Quando tu usa aquela tecla
sobrescrito, subscrito lá do Ctrl mais ali, tem que ser aquela tecla com mais com igual, né? Tem que ser aquela, obrigatoriamente. Tem. O que eles podem falar é o seguinte, ó. Vou dar um exemplo, tá? Para acionar esse cara aqui, ó. Para acionar esse cara é Ctrl asterisco. Obrigatoriamente. Só que já vi banca fazendo assim, ó. O que é o Shift 8? É o asterisco. Quando eu aperto Shift 8, é o asterisco, né? Então, a banca já colocou Ctrl Shift 8, que seria a ideia do asterisco. Então, o que eles podem fazer é o seguinte, ou Ctrl mais, que é o comum, ou então eles podem colocar assim, ó, mais Shift mais igual. O que é o Shift igual? É o mais. Tá? É a única brincadeira que eles podem fazer, porque o Shift é uma tecla inversora. Ele inverte o 8. Qual é o inverso do 8? O asterisco. Qual é o inverso do igual? O mais. Tá? E aí, na guia revisão, a gente tinha aqui a ideia dos comentários, que é aquele comentáriozinho que eu fazia sobre o documento de texto. Aí, na guia ajuda, surge também, ó, guia ajuda, no 365, surge ali a ideia dos comentários. E aí, essa ideia dos comentários aqui não é comentário sobre o texto, é comentário sobre o software. Ele também está presente aqui em arquivo, lá embaixo, ó, comentários. Não é comentário sobre o texto, é comentário sobre o software. Como assim, professor? Ah, toda vez que eu vou tentar inserir um modelo em 3D, dá um erro. Então, eu vou ali e relato para a Microsoft. Então, a Microsoft fez isso no Windows 10, abriu um canal de comunicação do cliente com o time da Microsoft e também no Microsoft Office. Está presente na guia ajuda e na guia arquivo, que seria a ideia do comentário sobre o software. Fechado, galera? Beleza? Amanhã, para quem é do Rio, eu encontro vocês lá, então 9 e pouquinho, né? Amanhã é meu aniversário, então se cada um de vocês quiser levar uma garrafinha de IPA, aceito, com muita... Se levar Skol, não vou rogar praga para não passar nessa prova, então fiquem à vontade. Beleza, galera? Brincadeiras à parte, de novo aí, obrigado por confiar no meu trabalho, e eu não encerro o trabalho por aqui, eu vou ficar com vocês para possíveis recursos e acompanhando aí o restante. Beleza? Valeu, galera, um abraço aí, até a próxima. Valeu, professor, boa noite. Falou. Valeu, Fábio. Boa noite. Valeu, boa noite. Um beijo pra ti, querido. Oh, meu querido. Valeu, boa noite. Valeu.